Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no Saber Gestão TI. Eu me chamo Fabiano Pontes e estou aqui com mais um conteúdo para vocês. O conteúdo de hoje é modelo híbrido. Exatamente, modelo híbrido. Como começou? Qual foi o boom do modelo híbrido? Como isso está sendo organizado dentro das organizações públicas e privadas para que você, gestor, você, gestora, que tem essa dificuldade hoje, né? Ainda estamos em pandemia e percebendo que diversas organizações ainda estão utilizando modelos não presenciais ou híbridos, né? Então nós percorremos a estes fatores, a essas nuances de conhecimentos para trazer para vocês um pouco de informação, um pouco de conteúdo que é necessário e que agrega valor para você, gestor, você, gestora, que necessita ter uma gestão, uma governança de TI com resultados prósperos, com excesso de demandas eliminadas e com verdadeiramente geração de valores, ok? Gerar valores para a empresa e para a TI. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o modelo híbrido? Então, gestores, como que começou o modelo híbrido? Como que começou, na verdade, toda essa expansão que hoje está sendo quase que obrigatória dentro das instituições, das organizações públicas e privadas, tá? Primeiramente, nós decorremos de um efeito, vou usar entre aspas, de um efeito manada. A pandemia chegou, decretaram lockdown, e aí o que aconteceu? Fomos forçados, todos foram forçados a irem para casa, e os donos das empresas, os gestores, os funcionários ali envolvidos com alguma liderança tiveram que se esforçar utilizando as ferramentas que eles conheciam daquele momento, naquela expertise de vivência, de prática, para iniciar uma interação, iniciar um patamar ali de retorno, né, da sua empresa, pelo menos, né, no mundo virtual, para que ali comece, né, se estabelecer inovações, tecnologias ali para que ele sobreviva, né? Principalmente as empresas de pequeno porte tiveram muitas dificuldades, né? E esse foi o primeiro ponto, esse foi o primeiro passo onde surgiu os vários home offices, vários. Ali nesse primeiro pontapé, né, que foi forçado praticamente, foi totalmente, né, não foi nem híbrido, foi totalmente 100%, né, home office, todos ali nas suas casas e tentando entender e perceber como organizar, como desenvolver, como continuar desenvolvendo, né, dentro de um cenário onde você percebe que mudou. Agora você não está mais tete a tete, você não está mais dialogando, observando as pessoas, né? E ali você se depara com uma necessidade tecnológica voltada, né, para uma tecnologia que é a rede mundial de computadores, a internet, para que você desenvolva todo esse trabalho. E com o tempo, isso foi, né, se evoluindo, né, nos primeiros momentos, foi até gratificante para alguns, né, porque ele se deparou, opa, estou com a minha família, estou com a minha academia aqui onde eu posso escolher um horário, porque o home office me permite escolher até mesmo alguns horários específicos, porque a empresa ainda não definiu algumas regras, ou até mesmo está pedindo sugestões de regras, e ali eu consigo adaptar, até mesmo dar algumas sugestões
das minhas realidades, né? Porque a empresa necessita do meu trabalho e isso foi se adaptando, foi até tomando um gosto mais adocicado, né? Por esse home office, né? E aí com o tempo isso foi caminhando, né? A pandemia foi se reestruturando, né? Foi diminuindo, né? As questões de lockdown, foi retornando, né? E ali surgiu naqueles primeiros aquele primeiro semestre ali, né? Após o primeiro semestre, né? Os primeiros modelos híbridos, né? Que aí seriam o retorno de algumas pessoas, né? Com distanciamento, com todo o protocolo de segurança e algumas pessoas, né, de tecnologia ainda, né, trabalhando de home office, né? E isso acabou com o tempo tornando uma estrutura muito desorganizada, onde cada um, ou até mesmo as empresas que não se prepararam ou não tinham, né, a sua expertise alinhada a um atendimento home office, até antes da pandemia, o que aconteceu? Criou-se vários modelos, tá? Então tem funcionários, né, servidores ou colaboradores que exerciam o seu momento, né, a sua atividade híbrida, né, pelo tempo relacionado a horas, por exemplo. Então ele tinha ali determinadas horas que ele tinha que cumprir, 8 horas, e ele que escolhia as 8 horas, né? Então tinha esse modelo, né? O cara ia lá, trabalhava 4 horas da forma que ele achava interessante no período da manhã e no período da tarde, negociava com a empresa e conseguia resolver e trabalhar esse momento híbrido. Aí outras trabalhavam por dias, né? Ah, eu vou presencial terça e quinta, segunda, quarta e sexta estou home office, então era outro modelo. E de repente criou-se também um modelo por projeto. Ah, você me dá um projeto e dentro desse projeto tem X horas e eu te entrego ele nessas X horas trabalhando, né, no meu home office, etc. Então assim, construiu esses vários modelos e isso não ficou legal. Isso se desestruturou, isso deixou o gestor de TI, a alta administração, de uma forma um pouco confusa, né? Onde tinha que estabelecer regras, onde tinha que estabelecer alguns critérios. Alguns até tentaram, né, criar algumas regras, né? Mas ficavam impedidos devido a iniciativas do profissional que também estava cuidando da família ou que necessitava de um tempo mais adequado para ele trabalhar, né? De repente ele tinha uma produção muito melhor de madrugada, enfim. Aí surgiu esses diversos modelos, né? E isso acabou gerando grandes discussões. E essas grandes discussões se depararam nas seguintes questões. A questão de o que é o híbrido, né? Como é o híbrido e qual o modelo adequado para o híbrido, entenderam? Então, isso acabou gerando essas discussões, acabou gerando esse mecanismo de fragilidade entre gestores, alta administração e os seus colaboradores. Com isso, atrapalhou diversos projetos, alguns projetos se moldaram dentro de uma realidade diferente de horas de entrega, enfim, isso foi necessitando de inovações para que tudo isso fosse, né, construídos conforme a identidade, até mesmo a cultura da empresa. Em resumo, né, cada organização necessita de um modelo. Isso é o resumo do híbrido. Por quê? Porque como cada organização tinha a sua expertise mínima ou máxima, não importa, né? Tinha empresas que não tiveram impacto nenhum. Por quê? Porque já tinham o trabalho home office incorporado até antes da pandemia. E isso facilitou,
né? Então ali só teve alguns ajustes e incorporou adequadamente todo esse trabalho. E outras empresas que nunca trabalharam dessa forma, né, acabaram sofrendo um pouco mais e tendo que adaptar modelos, tendo que entender qual o modelo adequado, enfim, tudo isso gerou essas expectativas, esses questionamentos. E resumindo tudo isso, é que cada organização tem que ter o seu modelo adequado, alinhado. Isso reflete em três itens que eu gostaria de passar para você agora. Esses três itens são dicas assim fundamentais para a questão do modelo híbrido, para a questão de você, gestor de TI, você, gestora de TI, que está aqui no Saber Gestão TI, entendendo todos esses aspectos, compreender e levar essa questão como um fator primordial para a sua gestão, para a excelência no atendimento, para a geração de valores, para a governança de TI que está sendo estruturada para que você não tenha mais dificuldade com aquele emaranhado de demandas. E como que são essas três dicas? Essas três dicas, na verdade, é um conteúdo muito mais detalhado. Eu vou passar ele aqui de uma forma mais sintética, mas eu vou voltar nesses assuntos para que a gente detalhe um pouco mais, dialogue um pouco mais sobre isso, tá? E esses três aspectos que eu quero falar agora, eles dizem respeito a uma abordagem fundamental na organização. Institucionalizar é o segredo. Você tem que tornar o modelo institucional, tem que tornar esse modelo incorporado na organização, tanto pública quanto privada. Ela tem que estar incorporada, ela tem que estar dentro dos seus requisitos, dos seus princípios. Se ela não estiver incorporada, você não consegue criar esse modelo adequado para a sua realidade. Esse é o ponto principal. E dentro desse ponto principal de incorporar, institucionalizar, existem três pontos que você tem que ficar atento. O primeiro ponto é você definir critérios. E esses critérios, eles deverão ser definidos obrigatoriamente de forma coletiva, tá? Não faça critérios de forma isolada, não faça. Ah, Fabiano, mas aí eu vou ter que pegar exceções para gerar regra dele, né? Transformar exceções em regras. Não. Você tem que ouvir, você tem que levar um esqueleto, uma pré-proposta para que todos observem, entendam, né, toda essa realidade e convida eles para participarem dessa construção, onde neste diálogo você vai com abordagens onde é benefício tanto para a empresa, a organização em si, o órgão público, tanto faz, quanto para o funcionário, o servidor, que esteja trabalhando neste modelo, ok? Como, por exemplo, você discutir esse primeiro tópico, que é discutir os critérios, né, gerados em coletivos ali, né, discutir a questão do modelo por projeto, se ele atenderia todos os serviços prestados pela sua organização ou somente alguns projetos, enfim, tem que ser identificado quais projetos internos, projetos externos, enfim, tudo isso tem que ser discutido, tem que ser levantado. De repente você vai ter que reestruturar o seu gerenciamento de serviços para que aí você chegue nesse ponto, nessas discussões. Outro ponto, acompanhamento. Como você fará esse acompanhamento? Será por entregas? Ou será por visualizações de resultados, por relatórios? Não sei. Isso tem que ser dialogado, tem que ser discutido, tem que ser visualizado, observado, estudado, para que vocês consigam chegar no entendimento de critérios construídos em coletivo. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira dica, esse é o primeiro conteúdo importantíssimo. O segundo, eu falei 3, né? O segundo agora, definir marco. Definir marcos de encontros presenciais. Fabiano, você está usando um termo aí lá da gestão de projetos. Isso mesmo.
Lá na gestão de projetos a gente define alguns marcos onde são estabelecidos ali alguns apontamentos, algumas apresentações de resultados, enfim, ou até mesmo um marco para definir ali até que ponto a fase 1 aconteceu, depois vem a fase 2, enfim. O que eu quero trazer com essa palavra para esse segundo tópico, essa segunda dica, né? Definir marcos, momentos, aquele momento ali, mensal, trimestral, semestral, não sei, a cultura da sua empresa, a cultura da sua organização que vai trazer isso. Tem organizações, tem órgãos públicos que fazem isso quinzenalmente, tem organizações, órgãos públicos que fazem isso mensalmente, não sei, tem que dialogar, encontrar isso em comum acordo com a alta administração e criar marcos presenciais. O que é o marco presencial? Você desmistificar aquela questão, o online eu não estou conseguindo fazer aquele tete a tete ali onde eu faço uma discussãozinha ali informal e consigo encontrar uma ideia. É isso, é para você trazer esses momentos para que a pessoa veja, né, que existem alguns marcos onde ele pode elaborar, oportunizar ali as suas discussões, o seu encontro, né, para que isso seja até uma oportunidade de estar estruturando cada vez mais, melhorando cada vez mais todo esse ambiente híbrido que está ali desenvolvido, institucionalizado na sua organização. E por último, eu falei 3, né? O primeiro qual que foi? Critérios, né? Criado em coletivos. O segundo, definir marcos para encontros presenciais, né? Para envolvimento, né? E o terceiro, profissionalizar a participação pelo home office. Profissionalizar a participação pelo home office. Gente, tem que profissionalizar. Eu sei que diversos funcionários, diversos profissionais que estão ali, funcionários, servidores que estão ali trabalhando, já estão de forma profissional, já estão ali de uma forma que já assinou um contrato, né? Que é um empregado, é um servidor, é um funcionário, um colaborador, porém não tem a expertise ou até mesmo aquela sensação, ou então aquela organização imediata ali para saber colocar o seu ambiente home office de uma forma um pouco mais organizada, saber ligar a câmera. Isso é muito respeitoso, você ligar a câmera, demonstrar que ali você está envolvido, o olhar, né? Por mais que está à distância, você olhando olho no olho, representa uma responsabilidade mais pontual, né? Assim, muito mais presente ali, onde você está de fato ali preocupado, está demonstrando, né, as suas características, enfim. Ligar a câmera é importante, né? Cuidar com o local, né? Por que o local? Porque às vezes você está ali, eu quero fazer um home office aqui, vou participar de uma reunião e eu vou fazer da cozinha e a panela de pressão está ligada e o microfone, quando eu aciono para falar, é aquele barulho, enfim. Observar essas questões, né? A questão da câmera, às vezes vai passar alguém por detrás, usar os recursos tecnológicos para colocar algo de fundo para não ficar aparecendo alguma coisa desorganizada, enfim, isso são questões profissionais que vai de profissional para profissional. Então tem gente que não tem esse tato de observar, de entender esses aspectos. E por último também, assim, são N itens, né? Eu trouxe só 3 itens assim, ligado a essa última dica, né? Que é profissional com a participação em home office, né? Que é ligar a câmera, né, cuidar com o local, e o terceiro é organização, a organização, né, de todo desse home office. Ele tem que ter um apoio da organização, tá? Então, por que eu estou usando a palavra organização?
Porque às vezes o profissional ele tem um equipamento muito simplório, então um computador que é muito aquém a realidade dele. Então a organização tem que observar isso, tem que disponibilizar um notebook ou um equipamento que seja compatível, né, para gerar ou rodar ou executar, né, aquela tecnologia para ele participar das reuniões, enfim. Tudo isso tem que estar presente. Então esse suporte a essa organização a empresa tem que participar. A alta administração tem que se comprometer em ajudar o gestor de TI para se comprometer neste aspecto de você desenvolver o profissional, né, com a participação de forma efetiva como um modelo híbrido, ok? Pessoal, muito obrigado. Ficamos aqui com mais esse conteúdo, né, sobre modelos híbridos e logo logo nós teremos mais outros conteúdos importantíssimos para você, gestor de TI, gestora de TI, que necessita de construir, desenvolver uma governança de TI para que suas demandas, que são diversas, se transformem de forma organizada, de forma estruturada, que você vai vivenciar geração de valor de forma muito mais tranquila. Valeu, um abraço!